Muito bem, continuando a conclusão desse capítulo 5 de Tiago, Tiago usa Elias agora como um homem e exemplo de oração. Oração de um justo que ora e Deus atende. Verso 17, ele diz, Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós. Elias não era um homem diferente, não era super-homem, tinha as mesmas sujeito. Ele não diz que Elias era pecador ou atendia às paixões, mas sujeito às mesmas paixões que nós. E pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Que fé tremenda, não é? Nós hoje estamos vivendo aí um coronavírus que está atacando as pessoas. Se nós formos como Elias e pedir que Deus mate esse vírus, será que Deus não vai atender? Ou será que Deus só se comprasse em atender Elias? Será que Deus não tem prazer em atender aos seus filhos? Claro que tem. Vamos entender um pouco essa passagem de Elias. Elias viveu na época do rei Acabe, no reino do norte. Naquela época, Acabe casou-se com uma mulher fora do termos de Israel, Jezabel. Jezabel introduziu o culto de Baal para o povo de Israel. E Baal, para eles, era o deus da agricultura. Eles criam que Baal é que mandava a chuva para eles, para que a terra produzisse. Elias se levanta como profeta nessa época, e Elias fez uma prova para eles e disse, olha, vocês estão pensando que Baal é Deus? Eu vou orar e o Senhor vai cerrar os céus. E Elias orou, e o céu cerrou-se por 3 anos e 6 meses. 3 anos e 6 meses o céu não deu a chuva. Veio uma seca sobre a terra, e o próprio profeta sofreu com isso. O profeta teve que se refugiar numa caverna, aonde os corvos levavam a carne para ele, e o ribeiro estava ali de Quiritim, o ribeiro ali, e esse ribeiro secou-se. Quando o ribeiro secou, Deus deu ordem ao profeta para se levantar e ir a uma viúva da cidade de Sidom, em Serepta, e lá foi ele a viúva de Serepta. Lá, quando chegou lá, a viúva pegava uns gravetos, você pode ler tudo isso em 1 Reis 17, e Elias pediu água, ela foi buscar. Quando a mulher está indo buscar, Elias pede um bolo, que ele está com fome, e a mulher diz, vive o Senhor, que água eu tenho, mas eu estou apanhando esses gravetos para eu e meus filhos comer e morrermos. A mulher já estava condenada à morte com seu filho, porque ela só tinha um pouquinho de farinha e um pouco de azeite para fazer seu último bolo. E o profeta diz, vai, faz isso que dissesse, mas traz primeiro para mim, porque assim diz o Senhor, a farinha da panela não se acabará, nem o azeite da botija. E a mulher creu e fez, e Deus abençoou, Deus multiplicou a farinha da panela e o azeite da botija não faltou. Nosso Deus é o Deus de toda a provisão. E depois Elias orou outra vez, e o céu deu a chuva, e a terra produziu o seu fruto. Então, Elias é o maior exemplo que Tiago encontra como exemplo de oração, Jó como exemplo de paciência. A oração pode todas as coisas. A oração pode fazer uma mulher que é estéril dar à luz, como em 1 Samuel. Ana orou por Samuel e Deus atendeu. A oração pode limpar corações, como Davi no Salmo 51 diz, purifica o meu coração, torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustente-me com espírito voluntário. Não retires de mim o teu Espírito Santo. A oração faz com que uma mulher possa dar luz. A oração limpa pecadores. A oração fecha a boca dos leões, como Daniel, quando lançado na cova dos leões. A boca dos leões fechou. Deus mandou o seu anjo, fechou a boca dos leões. Daniel 6:27. A oração pode abrir a porta do paraíso como malfeitor ao lado da cruz de Cristo, que clamou, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus disse, em verdade te digo,
que hoje estarás comigo no paraíso. A oração faz tremer uma casa. Quando os apóstolos oraram, a casa tremeu, todos foram cheios do Espírito. A oração produz missionários, Atos capítulo de número 13. A oração abre portas. A oração sara os enfermos, conforme Tiago 5, 14 e 15. A oração pode muito em seus efeitos, conforme Tiago 6,16. E a oração pode cerrar os céus para que não chova, e depois orou novamente, e os céus se abriram e deram a sua chuva. Tudo pode a oração. A oração é a arma mais poderosa que o crente possui, e ele deve orar e buscar ao Senhor. Diz que não ore até Deus te ouvir, mas ore até você ouvir a voz de Deus. A oração é poderosa, a oração perdoa pecados, a oração liberta, a oração salva, a oração transforma. É maravilhoso orar e buscar a Deus. Pena que nós crentes não oramos mais. E olha que eu digo nós, eu me incluo também. Todos nós deveríamos orar mais, buscar mais a Deus, descobrir o poder que a oração pode. A oração de um justo pode muitos seus efeitos. Que nós confessemos as nossas culpas uns aos outros, que nós sejamos sarados e que possamos clamar e orar. Em 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14, diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, sararei a sua terra. Não é? Deus promete nos ouvir quando nós nos convertemos, quando nós abandonamos o pecado, quando nós atentamos para a verdade do Evangelho de Cristo. Então, a oração pode muito em seus efeitos. Verso 19 e 20, para terminar. Elias, vou ler o 17, Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando, pediu que não chovesse por 3 anos, 6 meses, não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu a chuva, a terra produziu o seu fruto. Agora 19 e 20, Tiago vai concluir. Irmãos, se algum dentre vós se tem desviado da verdade e alguém o converter, se tem desviado da verdade e alguém o converter, olha o cuidado que a gente tem que ter por aqueles que se desviaram da verdade, e alguém o converter, saiba que aquele que fez converter do erro, do seu caminho, um pecador, salvará da morte uma alma, salvará da morte eterna, da morte separado de Deus, salvará da alma uma morte. Qual é o propósito do crente? Salvar almas da morte, da condenação, do inferno, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Não há nada mais glorioso do que levar as almas a Cristo, do que salvar as almas da morte, da condenação, do inferno. Foi esse o propósito que Jesus veio, para dar a sua vida pelos pecadores, para salvar, para levar pecadores à conversão, à mudança de vida e à salvação que há em Cristo Jesus, Senhor nosso. Com isso, conclui a epístola. A epístola não conclui com amém, não conclui com bênção apostólica, a graça seja com todos. Não, a epístola conclui de uma forma interessante. Salvará uma alma da morte e cobrirá uma multidão de pecados. Tiago é uma epístola prática. Tiago é prático. Tiago diz que nós devemos buscar a Deus, que nós devemos ser praticantes da palavra de Deus, ter uma fé viva, uma fé seguida de obras, não apenas uma fé em nosso Senhor Jesus Cristo, sem obras e caridade. Tiago fala também do controle da língua. Tiago fala que fazer acepção de pessoas é pecado. Tiago nos ensina que a soberba é pecado, que a presunção é pecado. Tiago fala de várias coisas que são pecado, a cobiça, a inveja, tudo isso é pecado. E Tiago nos ensina a confessar as nossas culpas, a pedir perdão, a trazer de volta os que se desviaram da verdade, convertê-los de volta ao Senhor, converter do erro do seu caminho um pecador,
salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Tiago ensina também e repreende os ricos para que eles se arrependam, sintam as suas misérias, controle a sua língua, não seja apenas ouvinte da palavra de Deus, mas acima de tudo, praticante. Com isso, nós concluímos o 20º livro, na ordem canônica, a Epístola de Tiago. Concluímos 222 capítulos dos 260, só resta 38 capítulos, 7 livros, que nós vamos concluir o estudo e o comentário de todo o Novo Testamento. Deus vos abençoe ricamente em Cristo Jesus. Ajude-nos a divulgar esse canal. Que a graça de nosso Senhor Jesus, o amor de Deus seja convosco e a comunhão do Espírito Santo. Quem esteve convosco para mais esse livro do Novo Testamento, pastor Eugênio Piacentini. Deus vos abençoe, a graça de Jesus seja convosco e que a graça do Senhor possa alcançar e salvar todos os pecadores para que eles venham ao conhecimento da verdade que há em Cristo Jesus. Amém.